Olá, crianças! Vamos à correção do livro de português, da página 81 a 83. Então, vocês fizeram uma leitura interpretativa. Essa foi a atividade. Número 1. Em que livro essa história foi publicada? Quem a escreveu? No livro Gato Malhado e Andorinha Sinhá, é uma história de amor, e quem a escreveu foi Jorge Amado. 2. Que personagem mudou nas estações anteriores ao outono? O gato malhado, que era antes tido como malvado e antipático, então ele passou a ser amável e educado, né? Sublinhe no texto o trecho que revela as mudanças ocorridas e releia com os colegas. Então, lá na história do gato malhado, vocês irão sublinhar o segundo parágrafo todinho, tá? É que o gato, durante a primavera e o verão, vivera alegre e satisfeito. Não ameaçava os demais viventes, não despedaçara flores com patadas, não encrespara os pelos do dorso e a aproximação de estranhos, e não repelira os cães, enriçando os bigodes, insultando-os entre dentes, tornara-se um ser brando e amável. Era o primeiro a cumprimentar os outros habitantes do parque, ele que antigamente quase nunca respondia aos medrosos bons dias que lhes dirigiam. Então, vocês vão sublinhar. Lá no gabarito tá? Quem não conseguiu acompanhar aqui, eu lendo, mas no gabarito está o que tem que ser sublinhado, fica tranquilo, tá bom? 3. Releia este trecho. Então, teve um box, né? E aí veio algumas perguntas. Letra A. Marque com um X a frase que explica o significado da palavra reabilitar no trecho em destaque. Então, é voltar a ter respeito dos outros. B. O gato continuava com fama de mal, mas já não era tão perigoso assim, né? O que significa isso? Bom, significa que apesar do gato ter tido atitudes ruins, né? Ele não as tinha mais, ele não praticava mais essas coisas ruins. Por isso ele apresentava perigo aos outros, não apresentava mais perigo aos outros animais. Nesse trecho, na letra B não tem espaço, não tem linha, era só mesmo para você pensar e refletir, tá bom? Eu não pedi lá na plataforma para responder, mas a gente estou dando aqui a resposta para a gente conversar um pouquinho. C. Nesse trecho é citado algo que poderia ser o motivo pelo qual o gato malhado deixara de ser perigoso. Que motivo seria esse? O motivo nada mais era que ele estava ficando velho, sem forças, né? Ele, quando mais novo, ele é arisco, né? Não se dava bem com ninguém. Aí foi ficando velho, foi ficando mais fraquinho, sem forças, sem mais aquela disposição para fazer o que ele fazia antes. Na letra D, também não tem espaço, não precisava responder aqui, só mesmo para pensar. Tá assim. Os animais perderam o medo do gato malhado. É uma frase afirmativa. Mas eles passaram a respeitá-lo e a considerá-lo amigo. Por quê? Bom, eles não se tornaram amigos, né? Os animais passaram a desdenhar, a debochar do gato, pois achava que ele estava ficando velho, tá? Nós temos que saber conquistar as nossas amizades, né? Respeitando os nossos amigos, respeitando as diferenças. E esse gato, ele não fazia isso, né? Então, ele não tem amigos. É muito triste viver sem amigos. Página 82. Os animais tinham dificuldades de compreender que o gato ficara bonzinho de uma hora para outra. Por quê? Sim. São duas perguntas. Então, a primeira resposta é sim. Segunda resposta. Porque a fama ruim do gato malhado era antiga e arraigada, ou seja, enraizada, difícil de esquecer. Quem foi maltratado por ele nunca esqueceu. 5. Afinal, o que causou a mudança no comportamento do gato? Na verdade, foi a entrada da andorinha Sinhá na vida dele. 6. Releia o trecho a seguir. Tem um box e abaixo uma pergunta. O que o gato estava fazendo nessa cena? Ele estava escrevendo um poema para a andorinha Sinhá. 7. O poema que o gato malhado escreveu para a andorinha tem 4 estrofes. Letra A.
Quantos versos tem as 2 primeiras estrofes? 4 versos. Quantos versos tem as 2 últimas estrofes? 3 versos. Aí tinha um box informativo. O poema formado por 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos é chamado soneto. 8. Releia o soneto feito pelo Gato Malhado, que está na página 80. Aí veio a pergunta. Primeira pergunta, letra A. Qual é o sentimento dele pela andorinha? Ele ama a andorinha, né? Sentimento lindo, o amor, né, gente? Página 83, letra B. Por que a andorinha não podia se casar com o gato malhado? Tem como, né, crianças? Ela não podia se casar com o gato malhado pelo fato dele ser um gato e ela uma ave, um pássaro, né, uma andorinha. C. O último verso do soneto se resume a uma única palavra, aí. Que sentimento o uso desta palavra revela? Revela que o gato está sofrendo por não poder se casar com a andorinha. 9. Que sentimento mudou o jeito de ser do gato malhado? Pinte o quadradinho que corresponde à resposta. Amor. Não foi raiva e nem alegria, simplesmente o amor. Número 10, não precisava responder. Número 11, marque com um X a alternativa que corresponde ao comportamento das personagens animais no texto lindo. É o segundo quadradinho. Os animais e outros seres da natureza agem e se sentem de forma semelhante à das pessoas, né? O animal também sente carinho, né? Número 12 e 13, não precisava responder, era mesmo só para refletir, ler e refletir, né? 12. O gato malhado não se relacionava muito bem com os outros animais. Pede-se para reler o texto observando como era o comportamento dele. Esse comportamento é adequado para a convivência entre seres? Converse com os colegas. Então, gente, eu creio que vocês devem pensar como eu. O comportamento dele não era legal, apesar dos personagens serem bicho, mas podemos trazer isso para a nossa vida, né? É legal eu gritar com o colega, é legal eu empurrar o colega, né? É legal eu agredir, dar soco, xingar, falar coisas feias. Isso não é legal, né? No ambiente que nós vivemos, né, no ambiente social, seja na escola, na igreja, ou na praia, ou no clube, ou numa praça, eu tenho que saber lidar com as pessoas, eu tenho que respeitar as pessoas, né? Então eu espero que vocês tenham percebido que essas coisas não são legais. Agredir fisicamente os outros, ameaçar, não contribui para uma convivência entre os seres. Não é legal, né? Nós temos que ser educados com as pessoas, né? Você passar por uma pessoa, vamos pensar na escola, no ambiente da escola. Boa tarde, você responder boa tarde, né? Às vezes tem adulto que tem esse defeito, essa falta de educação. Você passa, você dá boa tarde e a pessoa não te responde. Isso é muito feio, né? E 13, tanto o tamanduá quanto o sapo cururu fazem alguma atividade na área de literatura e de linguagem. Que atividades são essas? Então, o tamanduá era um gramático, autor de dicionário, ele ganhou o prêmio de literatura e ele era membro da Academia de Letras. E o sapo cururu era um crítico literário, né? E aí encerramos a nossa correção. Beijos!